Nosso estudo hoje será coordenado pelos amigos Vicente Cardoso e também William Wagner. Quem quiser fazer perguntas, levante a mão que os voluntários aí levarão para vocês papel e caneta. Hoje nosso estudo é o Evangelho segundo o Espiritismo. Para você que trouxe o livro, página 240, o item 2. Preces gerais, oração dominical. Prefácio. Os espíritos recomendaram colocar a oração dominical à frente desta coletânea, não somente como prece, mas como símbolo de todas as preces. É a que colocam em primeiro plano, seja porque ela veio do próprio Jesus, São Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 13, seja porque pode substituir a todas, segundo o pensamento que se lhes fixa. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na sua simplicidade. Com efeito, sob a mais restrita forma, resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Dizê-la em intenção das coisas necessárias, dizê-la em intenção de alguém é pedir para ele o que se pediria para si. Entretanto, em razão mesmo da sua brevidade, o sentimento profundo encerrado em algumas palavras das quais ela se compõe escapa à maioria. Por isso é dita, geralmente, sem dirigir o pensamento sobre as aplicações de cada uma das suas partes. É dita como uma fórmula, cuja eficácia é proporcional ao número de vezes que é repetida. Ora, é quase sempre um dos números cabalísticos, 3, 7 ou 9, tirados da antiga crença supersticiosa da virtude dos números, e em uso nas operações da magia. Para completar o vago que a concisão dessa prece deixa no pensamento, segundo o conselho e com a assistência dos bons espíritos, foi juntado a cada proposição um comentário que lhes desenvolve o sentido e mostra suas aplicações. Segundo as circunstâncias e o tempo disponível, pode-se dizer, pois, a oração dominical simples ou desenvolvida. Prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Cremos em vós, Senhor, porque tudo revela o vosso poder e a vossa bondade. A harmonia do universo testemunha uma sabedoria, uma prudência e uma previdência que suplantam todas as faculdades humanas. O nome de um ser soberanamente grande e sábio está inscrito em todas as obras da criação, desde o ramo de erva e no menor inseto até os astros que se movem no espaço. Por toda parte vemos a prova de uma solicitude paternal. Por isso, cego é aquele que não vos reconhece em vossas obras, orgulhoso aquele que não vos glorifica, e ingrato aquele que não vos rende ações de graça. Venha o vosso reino. Senhor, destes aos homens leis cheias de sabedoria e que fariam a sua felicidade se as observassem. Com essas leis fariam reinar entre eles a paz e a justiça, se entre ajudariam mutuamente em lugar de se prejudicarem como fazem. O forte sustentaria o fraco em lugar de o esmagá-lo, evitariam os males que engendram os abusos e os excessos de todos os gêneros. Todas as misérias deste mundo vêm da violação de vossas leis, porque não há uma só infração que não tenha consequências fatais. Destes ao animal o instinto que lhe traça o limite do necessário, e ele com isso maquinalmente se conforma. Mas ao homem, além desse instinto, destes a inteligência e a razão, destes também a liberdade de observar ou infringir aquelas de vossas leis que lhes concernem pessoalmente, quer dizer, de escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenha o mérito e a responsabilidade das suas ações. Ninguém pode pretextar ignorância de vossas leis, porque em vossa previdência paternal quisestes que elas fossem gravadas na consciência de cada um.
sem distinção de culto nem de nações. Aqueles que as violam é porque vos desconhecem. Dia virá em que, segundo a vossa promessa, todos as praticarão. Então a incredulidade terá desaparecido. Todos vos reconhecerão, porque soberano Senhor de todas as coisas, e o reino de vossas leis será o vosso reino na terra. Dignai-vos, Senhor, apressar o seu advento, dando aos homens a luz necessária para conduzi-los ao caminho da verdade. Seja feita a vossa vontade na terra como no céu. Se a submissão é um dever ao filho com relação ao pai, do inferior para com o superior, quanto não deve ser maior a da criatura com relação ao seu Criador. Fazer a vossa vontade, Senhor, é observar as vossas leis e se submeter sem murmurar aos vossos decretos divinos. O homem a isso se submeterá, quando compreender que sois a fonte de toda a sabedoria e que sem vós ele nada pode. Então fará a vossa vontade na terra como os eleitos no céu. Dai-nos o pão de cada dia, dai-nos o alimento para a manutenção das forças do corpo, dai-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. O animal encontra seu alimento, mas o homem o deve à sua própria atividade e aos seus recursos, aos recursos da sua inteligência, porque o criastes livre. Vós lhe dissestes: tirarás teu alimento da terra com o suor da tua fronte. Com isso, lhe fizestes do trabalho uma obrigação, a fim de que ele exercite a sua inteligência na procura dos meios de prover as suas necessidades e seu bem-estar, uns pelo trabalho material, outros pelo trabalho intelectual. Sem o trabalho, permaneceria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Secundais o homem de boa vontade que se confia a vós para o necessário, mas não aquele que se compraz na ociosidade e gostaria de tudo obter sem trabalho, nem aquele que procura o supérfluo. No capítulo 25. Quantos são os que sucumbem por suas próprias faltas, por sua incúria, sua imprevidência ou sua ambição, e por não quererem se contentar com o que lhes destes. Estes são os artífices de seu próprio infortúnio e não têm o direito de se lamentar, porque são punidos naquilo em que pecaram. Mas a estes mesmos não abandonais, porque sois infinitamente misericordioso. Vós lhes estendeis mão segura desde que, como filho pródigo, retornem sinceramente a vós. Capítulo 5, número 4. Antes de nos lamentarmos da nossa sorte, perguntemo-nos, ela não é obra nossa. A cada infelicidade que nos chegue, perguntemo-nos se não dependeu de nós evitá-la. Mas digamos também que Deus nos deu a inteligência para nos tirar do lamaçal e que depende de nós dela fazer uso. Uma vez que a lei do trabalho é a condição do homem na terra, dai-nos a coragem e a força para cumpri-la. Dai-nos também a prudência, a previdência e a moderação, a fim de não perder-lhe o fruto. Dai-nos, pois, Senhor, nosso pão de cada dia, quer dizer, os meios de adquirir pelo trabalho as coisas necessárias à vida, porque ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. Se o trabalho nos é impossível, nos confiamos à vossa divina providência. Se está em vossos desígnios nos experimentar pelas mais duras privações, malgrado os nossos esforços, nós a aceitaremos como uma justa expiação de faltas que tenhamos cometido nesta vida ou numa vida precedente, porque sois justo. Sabemos que não apenas imerecidas e que não punis jamais sem causa. Preservai-nos, ó meu Deus, de conceber a inveja contra aqueles que possuem o que não temos, nem mesmo contra aqueles que têm o supérfluo, quando nos falta o necessário. Perdoai-lhes se ouvidam a lei de caridade e de amor ao próximo que lhes ensinastes. Capítulo 16, número 8. Afastai também do nosso espírito o pensamento de negar a vossa justiça, vendo a prosperidade do mal e a infelicidade que oprime, por vezes, o homem de bem. Sabemos agora, graças às nossas luzes, que vos aprouve
dar-nos que a vossa justiça se cumpre sempre e não falta a ninguém, que a prosperidade material do mal é efêmera como a sua existência corporal, e que terá terríveis reveses, ao passo que a alegria reservada àquele que sofre com resignação será eterna. Capítulo 5, números 7, 9, 12 e 18. Perdoai as nossas dívidas, como nós as perdoamos àqueles que nos devem. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aqueles que nos ofenderam. Cada uma das nossas infrações às vossas leis, Senhor, é uma ofensa para convosco, e uma dívida contraída que nos será preciso cedo ou tarde pagar. Para elas, solicitamos o perdão de vossa infinita misericórdia, sob a promessa de fazer esforços para não contrair dívidas novas. Fizestes uma lei expressa da caridade, mas a caridade não consiste somente em assistir o semelhante na necessidade, consiste também no esquecimento e no perdão das ofensas. Com que direito reclamaríamos a vossa indulgência, se nós mesmos faltamos com ela em relação àqueles dos quais temos do que nos queixar? Dai-nos, ó meu Deus, a força para sufocar em nossa alma todo ressentimento, todo ódio e todo rancor. Fazei com que a morte não nos surpreenda com um desejo de vingança no coração. Se vos apraz nos retirar hoje mesmo deste mundo, fazei com que possamos nos apresentar a vós, puros de toda animosidade, a exemplo do Cristo, cujas últimas palavras foram por seus algozes. Capítulo 10. As perseguições que os maus nos fazem suportar fazem parte das nossas provas terrestres. Devemos aceitá-las sem murmurar, como todas as outras provas, e não maldizer aqueles que por sua maldade nos abrem o caminho da felicidade eterna, porque dissestes pela boca de Jesus: bem-aventurados aqueles que sofrem pela justiça. Bendigamos, pois, a mão que nos oferece e nos humilha, porque as contusões do corpo fortalecem nossa alma, e seremos levantados da nossa humildade. Capítulo 12, número 4. Bendito seja o vosso nome, Senhor, por nos haverdes ensinado que a nossa sorte não está irremediavelmente fixada depois da morte, que encontraremos em outras existências os meios de resgatar e de reparar as nossas faltas passadas, de cumprir numa nova vida o que não podemos fazer nesta por nosso adiantamento. Capítulo 4, capítulo 5, número 5. Assim se explicam, enfim, todas as anomalias aparentes da vida. É a luz lançada sobre nosso passado e nosso futuro, o sinal radioso da vossa soberana justiça e da vossa bondade infinita. Não nos abandoneis à tentação, mas livrai-nos do mal. Dai-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos maus espíritos que tentarem nos desviar do caminho do bem, em nos inspirando maus pensamentos. Mas somos nós mesmos espíritos imperfeitos, encarnados sobre esta terra, para expiar e nos melhorarmos. A causa primeira do mal está em nós, e os maus espíritos não fazem senão aproveitar nossas tendências viciosas, nas quais nos mantêm para nos tentar. Cada imperfeição é uma porta aberta à sua influência, ao passo que nada podem se renunciam a toda tentativa contra os seres perfeitos. Tudo o que poderíamos fazer para os afastar é inútil se não lhe opusermos uma vontade inabalável no bem e uma renúncia absoluta ao mal. É, pois, contra nós mesmos que é preciso dirigir os nossos esforços, e então os maus espíritos se afastarão naturalmente, porque é o mal que os atrai, enquanto que o bem os repele. Vir adiante, prece pelos obsidiados. Senhor, sustentai-nos em nossa fraqueza, inspirai-nos pela voz dos nossos anjos guardiões e dos bons espíritos, a vontade de nos corrigir em nossas imperfeições, a fim de fechar aos espíritos impuros o acesso à nossa alma. Vir adiante, número 11. O mal não é vossa obra, Senhor, porque a fonte de todo bem não pode nada engendrar de mal.
Nós mesmos o criamos infringindo as vossas leis, e pelo mau uso que fazemos da liberdade que nos concedestes. Quando os homens observarem vossas leis, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu dos mundos mais avançados. O mal não é uma necessidade fatal para ninguém, e não parece irresistível senão aqueles que a ele se abandonam com satisfação. Se temos a vontade de fazê-lo, podemos ter também a de fazer o bem, porque isso, ó meu Deus, pedimos a vossa assistência e a dos bons espíritos para resistirmos à tentação. Assim seja. Praza a vós, Senhor, que os nossos desejos se cumpram, mas nos inclinamos diante da vossa sabedoria infinita, sobre todas as coisas que não nos é dado compreender. Que seja feito segundo a vossa santa vontade, e não segundo a nossa, porque não quereis senão o nosso bem, e sabeis melhor do que nós o que nos é útil. Nós vos dirigimos desta prece, meu Deus, por nós mesmos. Nós vos-la dirigimos também por todas as almas sofredoras, encarnadas ou desencarnadas, por nossos amigos e nossos inimigos, por todos aqueles que reclamam a nossa assistência e, em particular, por todos os nossos irmãos. Pedimos para toda a vossa misericórdia e a vossa bênção. Pode-se formular aqui o que se agradece a Deus e o que se pede para si mesmo ou para outro. Ver adiante as preces número 26 e 27. Para o esclarecimento desta leitura, William Wagner e também Vicente Cardoso. Boa noite a todos. Com muita satisfação a gente está aqui estudando juntos, e para mim é uma satisfação muito grande falar de prece. Eu gosto muito de fazer prece, já tive a oportunidade de expor isso aqui, e nós vamos ver a explanação do Vicente Cardoso, que é muito rica, que não se ateve só ao Evangelho, ele pegou peças complementares, que eu diria que nem complementares são originais, porque ele pegou da Revista Espírita, entre outras coisas, né? E sempre dizendo o seguinte: estamos todos na condição de aprendizes, todos nós. Eventualmente, uma outra pessoa estuda um pouquinho mais aqui, outra ali, a gente relê um pouco as coisas para poder apresentar para vocês, mas assim, estamos de igual para igual, estamos na condição de aprendizes. Inclusive tem dois colegas que estão nas laterais e que estão à disposição para que vocês, caso queiram fazer algumas perguntas, eles já têm papel e lápis, caneta, e vocês podem anotar e trazem para a gente aqui. Nós vamos fazer de tudo para responder a contento, tá bom? Boa noite a todos. Vou passar para o Vicente para fazer a explanação, depois eu faço ligeiras complementações, que é difícil complementar o Vicente, porque é um cabedal de conhecimentos que a gente tem. Boa noite. Nem tanto. Obrigado, William. Gente, uma boa noite para todos, sejam todos muito bem-vindos a esta casa, a esse presente momento, onde todos nós, imbuídos desse espírito perquiridor, certamente deve estar atento com relação ao que foi aqui esposado pela leitura de Eurípides. E oração dominical, desenvolver ela para vocês aqui, gastaria um dia inteiro, porque é muita coisa nessas breves palavras que Jesus ensinou, porque quem nos trouxe foi Lucas, no capítulo 11, versículo de 1 a 4, quando ele disse: certo dia Jesus estava juntamente com seus discípulos, e um dos seus discípulos então se dirigiu a Jesus dizendo: mestre, nos ensina a orar, como João tem ensinado os seus discípulos. Então Jesus lhes disse: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aos nossos que nos ofendem. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal, assim seja. Aí ficou, ao longo da história da humanidade, essa prece, esse modelo pelo qual a gente entra num estado de uma completa meditação, e às vezes esta prece ela não é inteligível
para nós. Como eu já disse aqui de outras quartas-feiras passadas, onde a prece deve ser uma prece inteligível. Quer dizer, a prece pronunciada por nós é uma recitação que tem que ter entendimento e compreensão. Se nós não entendermos o significado e compreendermos o significado, essa prece não pode trazer um resultado subjetivo. Como eu já mencionei, as nossas orações, elas nos podem trazer resultados tanto subjetivos quanto materiais. Mas as preces, elas não nos trazem resultados materiais. Elas nos trazem justamente resultados subjetivos. E aqui, quando ele disse, Pai nosso que estais nos céus, ele falou nos céus, foi no plural. Não foi no céu, não. Nos céus. Isso é muito significativo. Santificado seja o vosso nome. Aqui tem que entender duas coisas. Jesus falou de Deus na primeira pessoa do plural e na segunda pessoa. Aí vocês podem perguntar, mas e daí? E daí é de suma importância saber por que ele pronunciou na primeira pessoa do plural e depois na segunda pessoa. Por quê? Pai nosso. Nosso quer dizer, o Pai, que certamente todos nós, num dado momento da evolução, conheceremos tanto quanto Ele o conhece. E quando Ele fala, o vosso Pai, Ele está falando na segunda pessoa, que é o Pai que eu e vocês conhecem. E não o Pai que Ele conhece. Porque quando Ele fala assim, o meu Pai, na primeira pessoa, Jesus está dizendo o Pai que Ele conhece e eu e vocês não conhecem. Mas quando Ele fala o vosso Pai, Ele está dizendo o Pai que nós concebemos na nossa condição espiritual. Mas quando Ele nos concita, na primeira pessoa do plural, o nosso Pai, aí fica melhor para todos nós. Porque certamente um dado momento na evolução espiritual, todos nós conheceremos Deus tanto quanto Ele o conhece. Foi por isso que é dito na primeira pessoa do plural, nosso Pai, que estais no céu. Céus. Na verdade, a palavra céu é muito desgastada para mim e para todos vocês. A gente acha que céu é lá em cima e o inferno é lá embaixo. Já foi demonstrado que não tem nem em cima nem embaixo, porque a terra é um globo totalmente esférico, redondo. Então não tem em cima, nem embaixo, nem de lado, nem em frente, nem atrás. Foi mostrado que a palavra céu vem do latim koelon, do grego koelos, quer dizer curvatura, abóbada. É a suposta ideia que se tem que lá em cima havia uma curvatura totalmente sólida. E não é bem assim. E a palavra céu está explicitamente explicado no 3º capítulo do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Quando foi colocado para nós que o céu é um estado de consciência. Por isso que quando ele fala, estais nos céus, começa então falando dessa condição de Jesus ressaltar a ideia que o Criador, ele é imanente e transcendente a toda a criação e a todas as criaturas. O que é ser imanente? Deus manifesta aos homens através dos próprios homens. Então Deus está em nós. E nós estamos em Deus. Transcendente porque Deus supera toda a compreensão de toda a obra da criação. Ele não é a criação, Ele transcende a criação. A criação não é Ele. A soma total de todas as criaturas, a própria criação, não se equivale ao Criador. Aí nos coloca também imanente porque Ele está presente, Ele é onipresente, Ele é onisciente. Ele está em toda a obra. Mas a soma total de tudo isso não se equivale realmente ao Criador. Porque as criaturas é a obra magnífica do Criador. O Criador, como diz aqui, santificado seja o vosso nome,
Ele é a inteligência suprema, causa primeiro de todas as coisas. É a primeira pergunta do livro dos Espíritos, quando se perguntou o que é Deus. Disseram os Espíritos que Deus é a inteligência suprema, causa primeiro de todas as coisas. Então, é interessante que quando Jesus começa a fazer a prece de Pai Nosso, ele fala Pai. Então foi Jesus que introduziu a ideia de que Deus é Pai. Porque Deus, lá no judaísmo, não é considerado Pai. Moisés nunca chamou Deus de Pai. Pelo contrário. O Deus de Moisés era um Deus vingativo, tirânico, bravo, guerreiro, mau. E Jesus chega, não, peraí. Deus não é bem isso não. Deus é Pai. E aí, deu esse ênfase, Pai Nosso. Quer dizer, de todos nós, de todas as criaturas, de toda a natureza, Ele é Pai. Com isso, coloca uma passagem de Paulo de Tarso em Atos 17. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Olha que pensamento paulino lindo. Quer dizer, em Deus nós vivemos. Em Deus nós existimos. Em Deus nós nos movemos. Então vejamos nós essa relação do Criador com as criaturas. Porque sendo inteligência, inteligência é substantivo. Mas ao criar nós, o princípio inteligente do universo, o princípio inteligente, Ele nos adjetivou. Ele nos dotou de qualidade. Porque Deus é perfeito. E a sua obra há que ser perfeita. Embora não esteja perfeita, mas quis Deus que nós mesmos pudéssemos desenvolver essa perfeição por nós mesmos. Então nós somos seres perfectíveis. Nós trazemos a perfectibilidade em cada um de nós. Nós trazemos a perfeição potencialmente, para que nós possamos desenvolver a ela pelo progresso, o intelecto moral, que nós chamamos de evolução. É nisso que está realmente o reencontro dessa identidade nossa com o Criador. Quando nós a percebemos dessa presença magnífica do Criador em nós, e nós, Jesus, num dado momento, ele pronunciou, eu e o Pai somos um só. Porque sendo Deus imanente, Ele está presente em nós. Ele manifesta em nós. Ele manifesta através de nós. Ele transcende a condição de quê? De adjetivo. Porque a perfeição lhe é inerente na condição de substantivo. Mas Ele dotou as criaturas, a criação, adjetivando ela, dizendo que nós somos seres o quê? Inteligente. Porque inteligente é adjetivo, é qualidade. Então vejamos nós, meus amigos, que é tão importante colocar essa ideia de que Deus é Pai, para que nós possamos que, se um Pai, como nós aqui agora na terra, sabemos dar aos nossos filhos tudo que eles nos peçam, tudo que eles nos solicitam. Imagine nós com Deus para conosco. Se nós que somos homens ainda maus, que ainda nos encontramos num completo estado de uma completa ignorância, sabemos dar aos nossos filhos tudo de bom, do belo, do melhor, Deus não faria muito mais por nós? Vejamos nós então, que a gente passa a observar que aqui quando ele coloca, santificado seja o vosso nome, ele está falando que Deus tem atributos, Deus tem vários atributos, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é imaterial, Deus é único, Deus é onipotente, soberanamente justo e bom. E tem mais um atributo, eu coloco por minha conta, Deus é farturento, porque Deus tudo provê, é muito mais, pelo menos para mim, Ele tem provido muito, e acredito que para vocês tem sido a mesma coisa, porque Deus não é parcial, Ele não age com parcialidade, Ele dá a todos de igual, criou todos iguais. A pergunta 115 do Livro dos Espíritos nos faz clarear um pouco essa ideia. Perguntou assim, por que Deus criou uns bons e outros maus?
Responderam os próprios espíritos. Deus não os criou bons e maus. Deus os criou o quê? Simples e ignorantes, mas predispôs a todos um crescimento espiritual, uma predisposição para evoluir. Então Deus nos criou iguais. Mas por que há uma grande diferença entre nós aqui? É porque muitos de nós já aproveitou mais nessa escalada do tempo, na plenitude dos tempos, aproveitou mais as oportunidades que tivera. E tem crescido mais e mais. Por isso que faz com que Deus tenha então esses atributos. E mais, essa inteligência suprema é esse santificar. Santificar vem de santo, santo vem de puro. Por isso que a inteligência suprema é a maior inteligência. Venha a nós o vosso reino. Quer dizer, o reino da qual Jesus nos promete, o reino dos céus. Jesus fala de Deus, o reino de Deus e o reino dos céus. Ele diferencia que o reino dos céus é uma coisa e o reino de Deus é outra coisa. No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, está colocado assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou lá teria dito. É que dizer assim, na casa do meu pai, do pai que conhece e que eu não conheço. Então, ele garantiu que se assim não fosse, ele já teria dito para nós que não era. E, no entanto, ele disse, há muitas moradas. Então, em todo o universo, há orbes, quer dizer, há planetas, há corpos celestes, mas há mundos. Meus amigos, há que entender uma diferença entre o planeta e o mundo. O planeta é essa parte física, geométrica, tridimensional, física, que passa por transformações. O mundo é algo subjetivo. Quando fala mundo, não está referindo ao planeta, embora alguns cheguem a dizer o mundo corporal, para realçar um pouco o orbe, o planeta. Porque naquele tempo a palavra planeta não existia até então. Ela surgiu quando surgiu os primeiros conceitos de astronomia. A ideia era de mundo. Falava, o mundo corporal. Isso nos faz perceber que o mundo é subjetivo. O mundo é formado por nós, os espíritos, as almas. E aqui na Terra, esse planeta, esse pequeno planeta, muito pequeno em relação aos demais, ele aloja no seu bojo um mundo. Esse mundo chama mundo de expiação e provas, que nós nos encontramos agora, nessa condição. E quando ele fala expiação no singular, ele está se referindo à condição do mundo, que está alojado no planeta Terra, no presente momento. Quando ele fala provas no plural, ele está se referindo à condição nossa. A condição nossa de passar pelos suscetíveis processos reencarnatórios, tendo as provas antes das faltas, e tendo as provas depois das faltas, na forma da expiação. Então as provas é antes do fato consumado. As provas expiatórias é depois do fato consumado. Então passamos a perceber, vem a nós o nosso, quer dizer, o vosso. Não, é o vosso reino. Então, ele está dizendo que é o reino que está em mim, que está em vocês, da qual Deus habita aqui agora. Ele está em mim, transcendente a mim, imanente a mim e a vocês. Então, quando ele nos coloca, vem a nós o vosso reino, ele quer dizer que nós estamos aqui agora e não conseguimos identificar a presença magnífica do Criador. Quando nós queremos saber qual a origem, qual a natureza de Deus, e a pergunta de número 10 do Livro dos Espíritos preconiza com muita propriedade se algum dia nós poderemos conhecer a essência divina, conhecer a natureza particular do Criador. Aí disseram os Espíritos que
no presente momento nos falta um sentido. E quando nós obtivermos esse sentido, sim, aí nós reconheceremos a sua natureza. E eu aqui com os meus botões aqui agora, é uma opinião minha, não está escrito aqui. Eu presumo que esse sentido da qual se refere aos espíritos é a intuição que nós não possuímos ainda. É um sentido novo que pertence somente aos espíritos na beatitude, os bem-aventurados. A palavra intuição é desgastada no meu vocabulário e no nosso vocabulário. A palavra intuição é muito mais. Às vezes confundimos intuição com inspiração. Nós somos facilmente inspirados e não intuídos, porque a intuição não vem de fora. A intuição é conhecimento dentro. Conhecimento dentro. Então não é conhecimento de objeto sujeito. É conhecimento do sujeito com o próprio sujeito. Não precisa da relação do objeto sujeito. Não é externo. Então, o dia que eu e vocês tiverem esse conhecimento intrínseco, porque se vocês estão buscando Deus lá fora, não esqueçam vocês, Ele está dentro de nós. Então, venha a nós o vosso reino. Para não alongar, o pão de cada dia dai-nos hoje. Não é somente o pão material. E o pão material, meus amigos, é pelo trabalho. É pelo trabalho material, pelo trabalho diário, é o trabalho do dia a dia. Eu já coloquei para vocês aqui, não adianta pedir a Deus nada materialmente. Nada. Porque na essência divina, a matéria da qual pertence os mundos etéreos, sutis, não existe a materialidade que nós temos aqui na Terra, esta matéria densa. Deveremos pedir a Deus, sim, aquilo que é do sujeito, aquilo que é subjetivo, aquilo que é da alçada do espírito, dos sentimentos, aquilo que é algo espiritual. Isso sim. E o pão espiritual, que ele vem justamente matar a fome espiritual, a fome que eu e vocês estão aqui agora, buscando esse alimento que sacia, não o corpo, mas que sacia nós espíritos, que estamos aí, vivendo esse quadro agora de desespero, depressivo, de tantas angústias, buscando as soluções fora de nós, e a solução está dentro de nós, nunca esteve fora. Então, está nos remetendo aqui, voltarmos para dentro de nós mesmos, e ali encontrarmos essa presença desse alimento, esse alimento que é muito mais do que a matéria, e saciarmos desse grande alimento. E aqui vai uma série de outras colocações, que eu vou terminar por aqui, para não alongar, e eu sugiro a vocês a fazer em casa uma leitura bem lenta, interpretando aqui as explicações aqui sobre cada passagem dessa linda oração, porque ela ficou assim adotada por várias correntes religiosas como sendo a oração padrão, a oração mais eficaz, porque ela não nos segrega a nenhumas atitudes interesseiras, certo? Mas sim nos deixou muito livres no seu pronunciamento, inteligível, entendido e compreendido por todos nós. Obrigado. William. Quero acrescentar algumas coisas com uma dosagem assim, um pouco do nosso dia a dia, porque eu penso o seguinte, por tudo que eu leio, por tudo que eu li e por tudo que eu estudei com referência a esse tema, o Pai Nosso, sem dúvida alguma, é uma oração maravilhosa, e no segmento cristão, né, de religiosidade, é talvez a oração mais conhecida. Eu quero ressaltar um item do Pai Nosso, que eu penso que às vezes a gente não presta muita atenção nesse item. É um item que eu mesmo custei a me ater a ele. Quando a gente fala assim, você tem que fazer isso
querer determinadas coisas, mas você também tem que fazer sua parte. Então, quando a gente vê isso escrito, eu comecei a entender quando fala assim, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Então, a gente está fazendo uma espécie de trato, né? Eu gostaria de ser perdoado das minhas falhas, das minhas faltas, das minhas dívidas, né? Mas eu também me imponho perdoar as dívidas que outras pessoas se avolumam, eventualmente me ofendendo. Então, é uma questão assim que é um compromisso que a gente faz. Às vezes isso passa assim ao largo e a gente não lembra disso, né? É um compromisso que a gente está fazendo. Então, quando a gente está fazendo essa oração, assim, quem que eu tenho que perdoar? Às vezes eu até me estendo um pouco na oração, falo assim, olha, determinada pessoa eventualmente foi rude, foi indevida na forma como ela se portou e tudo mais, eu fiquei chateado com aquilo, eu vou perdoá-lo, porque ele devia ter seus momentos mais íntimos, que estavam ali atribulados e tudo mais, alguma coisa assim eu procuro fazer e falar, né? No meu pensamento na hora da oração. Eu penso também que algumas pessoas já me falaram isso, e eu já li em algumas obras, que oração tem prazo de validade. O que a gente fez de prece, de oração semana passada, ontem, anteontem, já não vale muito mais não. Por isso que a gente tem que fazer todo dia, né? É mais ou menos igual banho, né? Eu já tomei banho, quando? Segunda-feira, nós estamos na quarta. Pode olhar que pode ter um cheirinho diferente. Então, oração tem que ser todo dia, né? E aquela oração que a gente fala assim, que faz o Pai Nosso, que é maravilhoso, é muito legal, né, Vicente? O Pai Nosso é como se resumisse tudo. Como o Vicente falou aqui, é muito profundo. Mas acontece que depois a gente vira e fala assim, obrigado por tudo. Eu fico danado com isso, sabe por quê? Que a gente perde o poder da oração. Porque a oração é algo muito poderoso, muito mais que antibiótico e que anti-inflamatório. Agora, olha só, quando eu falo obrigado por tudo, eu estou esquecendo assim, aquele carro que me fechou e que eu tive o tino de parar na hora que podia causar um acidente, aquela pessoa que quase me atropela na rua e ela freou na hora, eu estava distraído, obrigado por aquele momento, obrigado por eu ter conseguido aquele sucesso com aquele empreendimento que eu fiz ali, muito obrigado pelo meu trabalho, muito obrigado porque eu consegui, meus filhos que são maduros e saudáveis. Então, se a gente relatar, não precisa ser tudo a vida inteira não, porque senão a gente fica ali alguns anos para agradecer, mas algumas coisas eu penso que a gente tem que lembrar pelo seguinte, às vezes a gente tem dias tristes e dias alegres, é ou não é? Com todos nós acontece. Quando a gente lembra das coisas boas que nos aconteceram, a gente se fortifica pelo seguinte, a gente fica com mais convicção ainda que o nosso Deus Todo-Poderoso está do nosso lado. Então, a gente lembrar das coisas boas é como se atestasse, o Senhor está aqui conosco, comigo, e é por isso que isso tudo aconteceu. Em outras palavras, o agradecimento pelo que de bom aconteceu é isso, né? E aí, com a certeza, com maior convicção ainda, que Deus está do nosso lado, que Jesus está nos amparando e nos orientando constantemente, a gente segue com mais tranquilidade, com mais força, com mais, vamos dizer assim, com mais musculatura. A gente consegue ir mais longe, a gente consegue ter mais ânimo e consegue ter mais boa vontade naquilo que a gente faz, né? E a oração dominical é interessante, porque eu confesso a vocês que eu nunca fiz uma oração dominical, não. Eu, pessoalmente, nunca fiz, não. Mas sempre estudei e reconheço que é muito importante. O que eu fiz para suprir isso? Eu faço o culto do Evangelho no lar. Então, eu procuro fazer no domingo. É a primeira atividade minha do domingo. Domingo, não é todo domingo, mas eventualmente acordo um pouquinho mais tarde. Aí eu faço o culto do Evangelho no lar, eu e minha esposa, já sem televisão, sem celular ligado, sem nada. A casa está um pouco mais vazia, aí eu procuro fazer desse culto do Evangelho no lar a minha oração dominical. Eu acho interessante, né?
E é bom que é domingo, a gente pode gastar mais tempo, porque o culto do Evangelho no Lar é tão bom, tão gostoso e é rápido, 20 minutos a gente faz e, né, e fica tranquilo. Aí eu gasto um pouquinho mais de tempo, gasto uma meia hora, então eu acho interessante. E fica sendo para mim a oração dominical. Mas eu penso assim, voltando ao prazo de validade, tem muita coisa que a gente esquece de agradecer e no dia seguinte, ou que seja na semana seguinte, a gente lembra. É interessante. É uma volta, como se fosse assim, uma fortificação, ida e vinda, sabe? Bem, anotei isso, queria falar para vocês e relembrar desse compromisso, né? Perdoar assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Muitas pessoas nos ofendem. No mundo que a gente vive, muitas pessoas trazem ofensas para a gente. Às vezes um olhar acaba causando espécie na gente. E da mesma forma, nós também, voluntária ou involuntariamente, a gente acaba ofendendo alguém. Às vezes no modo de falar, às vezes quando quando nós falamos, se a gente usar uma palavra diferente, a gente já alivia o impacto. Eu penso que eu sou de aliviar o impacto. Em alguns casos a gente precisa ser um pouco mais ali duro na queda, estilo Moisés, como falou o nosso amigo Vicente. Moisés de uma outra época, né, onde vigorava a lei do talião, né, a pessoa empurrava o outro, mesmo que sem querer, nas praças, o outro já vinha com uma faca e cortava o braço dele. Era uma coisa assim, não, você começou, então, talvez, por isso, na época, a presença de Moisés tinha que ser muito forte, né, que trouxe os 131 mandamentos, né, porque não foram 10, 10 foram os separados, foram 131, 130, 131 mandamentos. Ok, eu tinha essa questão para acrescentar, e é só porque é uma visão diferente, e tem duas perguntas que já foram feitas anteriormente, e vou passar para o Vicente de novo, e a gente responde as perguntas, ok? Bom, ainda com relação, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem, cada uma das nossas infrações às leis divinas, Senhor, é uma ofensa a nós mesmos. Porque no universo existe uma lei chamada lei de ação e reação, que se aplica a todos os princípios da obra da criação. Na matéria, nós entendemos como lei de ação e reação. E essa mesma lei de ação e reação em nós, o princípio inteligente do universo na condição de espírito, ela se aplica de forma moderável. Chama a lei de causa e efeito. Porque a lei de causa e efeito, ela tem como base a lei de ação e reação. Só que quando nós infringimos as leis divinas, estando aqui pela oração, perdoa as nossas ofensas, Senhor. Assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Está pedindo a Deus o seguinte: embora eu tenha infringido as suas leis divinas, Senhor, me permita a minha redenção espiritual. Me permita que eu redime, esse redimir, esse aceitar. Mas, Senhor, permita que eu possa, certo, passar pelo processo do arrependimento, da expiação e da reparação, para que eu não possa mais contrair novas dívidas. Então, está nos concitando aqui, nos falando que Deus, quando nos perdoa as nossas ofensas, está dizendo que são oportunidades que eu tenho, vocês têm para um crescimento espiritual. É a presença da sua misericórdia para com as nossas imperfeições. Misericórdia, uma palavrinha que vem, misericórdia. Córdia vem de quê? Coração, sentimento, misérias. Senhor, tem um enorme sentimento com as nossas misérias, porque Deus é apaixonado comigo e com todos vocês. Ele é apaixonado. Ele tem uma paixão enorme, porque Deus, Ele não é parcial. Então, quando nós pedimos a Ele que nos perdoe, está nos pedindo a nós mesmos, os 3 verbos aqui: pedi, se vos dará, buscai e achareis, bater-se a porta vos abrirá.
Porque todo aquele que pede, recebe. Aquele que busca, acha. E aquele que bate a porta, essa abrir-se-vos-á. Então, meus amigos, nessa passagem aqui, certamente, nós estamos colocando a condição de pedir a Deus a oportunidade de podermos viver o amor, que é lei, na prática da caridade. Porque a prática da caridade, como ensinou Paulo de Tarso aos Coríntios, quer dizer, é viver a lei natural, a lei divina, porque amor é lei. Amor é lei. Pelo menos ele disse quando chegou aqui: eu não vim destruir as leis e nem os profetas. Eu vim confirmar. Eu vim testemunhar. Então eu quis dizer que amor é lei. Porque falou: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Enfatizou. Agora, como se pratica então a lei do amor? A caridade. E a caridade é justamente aqui, ó, essa condição de você fazer o outro tudo que o outro gostaria que você fizesse a ele e ele a você, vice-versa. É nesse sentido. É você aplicar ao outro o princípio do qual você gostaria que fosse feito a você. Se eu não quero nada ruim para mim, que eu não desejo mal para o outro, e não faço, certo? E mais, a caridade, e termina dizendo que a caridade, que estará na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus, e não como entendi eu e vocês, nós. Benevolência para com todos, indulgência para com imperfeição alheia e perdão das ofensas. Então, meus amigos, aí se resume para todos nós essa ideia de que quando nós pedimos a Ele que perdoe as nossas ofensas, eu estou pedindo a Ele: Senhor, me dê tantas oportunidades de reencarnar quantas eu precisar. Porque assim como eu peço ao Senhor que me perdoe, eu vou procurar não infringir as leis, não contraindo novos débitos, não repetindo as mesmas faltas de ontem. E aí, sim, eu estou buscando essa misericórdia para com a minha imperfeição. Então, por isso que Deus, eu falei, além dos seus atributos, Deus é farturento. Porque para Ele, as nossas vidas aqui hoje na terra, nós não temos o direito de reclamar nada. Porque nós temos até demais. Porque tendo até demais, nós desperdiçamos. Porque se existe um povo que desperdiça, chama-se brasileiro. E o nosso lixo é o lixo mais caro do planeta Terra. Porque nós não sabemos dar graças a Deus pelas dádivas que o céu, as benesses que o céu derrame sobre todos nós, todos os dias. Nós precisamos atermos-nos de que nós somos pessoas que esbanjamos demais. Nós queremos sempre o supérfluo, supérfluo, supérfluo. A gente nunca corresponde realmente com aquilo que vem de bom grado e vem na medida das nossas necessidades. Duas perguntas aqui, Vicente. Primeiro, eu até já comentei, a oração dominical pode ser o culto do Evangelho no lar, no domingo? Pode, né? Pode ser. A sugestão é que a gente se estenda um pouco mais nela, né? A segunda, queria o apoio do Vicente para responder. Quando o Evangelho, segundo o Espiritismo, sugere fazer sempre prece dominical, isso não se torna um ritual, como os rituais, por exemplo, da Igreja Católica? Pedi para o Vicente falar a observação dele. Agora, eu queria falar para vocês que eu acordo de manhã, passo a água no rosto, faço necessidades e escovo os dentes, eventualmente tomo um banho, se o banho da noite não foi suficiente. Para mim isso é um ritual, uma continuidade, né? Um costume. Nós temos alguns rituais na
no Espiritismo? No Espiritismo não, mas em algumas casas espíritas nós temos alguma rotina, algum cotidiano que foi estudado e até orientado pela espiritualidade para que seja mais inteligível, mais absorvíveis as informações pelas pessoas. Aqui, por exemplo, nós agradecemos sempre a presença dos internautas, porque todo esse estudo aqui vai para vários outros locais, inclusive fora do país, né? Aqui a gente tem a prática de iluminação de um jeito, de que fica melhor para vocês, para todos nós. Então, isso tudo é um conjunto que não se traduz necessariamente num ritual, mas é um conjunto de rotinas que agrega mais facilidade para a assimilação. Mas queria que o Vicente complementasse. Bom, você já disse, eu também penso como o William. A nossa vida é uma vida cheia de rituais. A postura de todos nós aqui agora é um rito. Tem alguém mexendo no cabelo, tem alguém olhando para nós aqui agora, tem alguém mexendo que está incomodado demais, tem que estar mexendo na cadeira, levanta, vai no banheiro, bebe água, alguém olha para cima, para baixo, tudo isso é gestos. E gestos significa, quando é muito repetitivo, chama rito, ritual. Nossas vidas são cheias de rituais. Ele já comentou, nossa vida diária é um ritual. Agora, a prece dominical aqui, ela não foi imposta aqui justamente para dizer que é rito, porque nós não sabemos fazer prece. Portanto, que o último capítulo aqui do Evangelho sobre o Espiritismo foi preferencialmente inserido uma série de modelos de preces, para que nós pudéssemos aprender a recitar. Nós não temos poesias? Não tem gente que é poeta e que faz lindas poesias? A prece, meus amigos, é uma poesia, da qual você recita. E ao recitar essa poesia, é imperioso que ela seja inteligível. Então ela tem que ser entendida e compreendida por nós, para que nos traga o resultado esperado. Então, não é rito, porque esse modelo de prece que está inserido aqui, foi para nos ensinar a estimular os nossos sentimentos, quando da atitude de pedir, da atitude de buscar, da atitude de bater. Quer dizer, esse sentido de bater é essa busca que nós havemos de fazer. Então, não é ritual. O ritual, que às vezes algumas religiões adotam, é quando se torna certas celebrações, que nós não temos aqui, certo? Até temos alguma coisa de celebração. Daqui a pouquinho o Eurípides ali, na tribuna, certamente a atitude dele é de um celebrante. É uma celebração. Ele deu início à reunião, e fez a leitura, agora ele vai fechar encerrando. Isso é uma celebração. Só que não é uma celebração religiosa, preenchida do rito religioso, do rito dogmático, do rito cabalístico. Não. É uma celebração sem esse ritual segregador que nós encontramos lá em algumas doutrinas cabalísticas, que não é o nosso caso. Então, meus amigos, tomemos para nós, sim, a prece de Pai Nosso, essa prece dominical, essa prece, como diz o William, tem que ser todos os dias, a todo instante, porque ela vence. E se ela vence, a oração é ação, momento, ação agora. Para encerrar minha fala, na pergunta 479 do Livro dos Espíritos, ficou enfatizado que a resposta, Deus assiste muito mais aqueles que agem, aqueles que obram, do que aqueles que se limitam somente a pedir. Só pede, mas não busca e não bate. Então, façamos esses 3 verbos: pedir, buscar e bater. Boa noite, obrigado.